Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante e fascinante, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e fonte de toda a informação que o homem precisa para conhecer a Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vocês sabem como surgiu a Bíblia? Como ela foi escrita, traduzida e preservada ao longo dos séculos? Quais são os livros que a compõem e como eles se relacionam entre si? Essas são algumas perguntas que vamos responder neste vídeo, para que possamos entender melhor a história e a mensagem da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, divididos em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história do povo de Israel, desde a criação do mundo até a vinda do Messias prometido. O Novo Testamento conta a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte, e da sua Igreja, que continua a sua missão até hoje. Lucas 24, 44 e 47. A palavra Bíblia vem do grego Bíblia, plural de Biblion, livros. Este nome também nos esclarece da sua formação e que, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca de livros que consideramos sagrados. Cada livro tem o seu autor, o seu estilo, o seu público, o seu propósito e o seu contexto histórico. Mas todos eles têm uma unidade e uma coerência, pois revelam o mesmo Deus e o seu plano de salvação para a humanidade. João 5, 39. A Bíblia não foi escrita de uma vez só, mas ao longo de mais de 1.500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, que viveram em épocas, lugares e culturas distintas. Eles usaram pelo menos 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Eles escreveram sobre diversos assuntos, como história, poesia, profecia, sabedoria, lei, evangelho, epístola, apocalipse, etc. Eles usaram diversos recursos literários, como metáforas, parábolas, símbolos, alegorias, etc. Eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, que os guiou e os preservou de erros e contradições. 2 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia não foi escrita em um único volume original, mas sim em uma série de manuscritos muito antigos, feitos de materiais perecíveis, como papiro, pergaminho e couro. Esses manuscritos foram copiados, traduzidos e transmitidos de geração em geração, com muito cuidado e reverência, por escribas, monges, tradutores e impressores. Apesar das dificuldades e das perseguições, a Bíblia foi preservada e multiplicada, chegando até nós com uma fidelidade e uma confiabilidade extraordinárias. Isaías 40, 8. A Bíblia foi inicialmente chamada de Torá ou Lei, escrita em hebraico, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés, o líder do povo de Israel, que recebeu a revelação de Deus no Monte Sinai. Eles contam a origem do mundo, da humanidade, do pecado, da promessa, de Israel e da aliança. Eles também estabelecem as leis e os rituais que o povo de Deus deveria seguir. Deuteronômio 31, 24 a 26. Mais tarde, a Torá foi traduzida para o grego e se chamou Septuaginta. Essa tradução foi feita por 70 sábios judeus no século 3 a.C. na cidade de Alexandria, no Egito. Eles traduziram não só a Torá, mas também os outros livros do Antigo Testamento, que foram escritos por profetas, reis, sacerdotes, poetas e historiadores. Esses livros contam a história de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio na Babilônia e o retorno a Jerusalém. Eles também expressam a fé, a esperança, a adoração e a sabedoria do povo de Deus. Eles também anunciam a vinda do Messias, o Salvador do mundo. Lucas 24, 25 a 27. Depois de Jesus, surgiu o Novo Testamento, em grego. Esses livros foram escritos por apóstolos, discípulos e colaboradores de Jesus, no século I depois de Cristo. Eles contam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eles também contam a formação e a expansão da Igreja, o corpo de Cristo. Eles também ensinam a doutrina, a ética e a esperança dos cristãos. Eles também revelam o destino final da história, o reino de Deus. João 20, 30 a 31. A primeira Bíblia que reúne os livros do Antigo e Novo Testamento aconteceu a pedido do bispo Damásio, no século IV depois de Cristo.
Essa Bíblia se chamou Vulgata e foi escrita em latim, a língua mais usada na época. Essa Bíblia foi traduzida por Jerônimo, um dos maiores estudiosos da Bíblia da história. Ele usou os melhores manuscritos disponíveis, tanto em hebraico como em grego, para fazer uma tradução fiel e precisa. Essa Bíblia foi a mais usada e respeitada por mais de 1000 anos, até a Reforma Protestante. 2 Timóteo 2:15. Outras versões surgiram a partir da Reforma Protestante, no século XVI, quando os reformadores, como Lutero, Calvino e Tyndale, traduziram a Bíblia para as línguas vernáculas, como o alemão, o francês e o inglês. Eles fizeram isso para que o povo pudesse ler e entender a palavra de Deus por si mesmo, sem depender da autoridade da igreja ou da tradição. Eles também fizeram isso para que o povo pudesse se libertar dos erros e dos abusos que haviam se infiltrado na igreja. Eles também fizeram isso para que o povo pudesse se aproximar mais de Deus e de sua vontade. Romanos 10:17. A primeira tradução para português foi lançada em 1681, mas somente do Novo Testamento. Ela foi feita por João Ferreira de Almeida, um pastor e missionário português, que se converteu ao protestantismo na Indonésia. Ele usou como base a versão holandesa da Bíblia, que por sua vez se baseava na versão latina. Ele enfrentou muitas dificuldades e perseguições para concluir a sua obra, que foi publicada na Holanda. O primeiro volume completo da Bíblia Sagrada em português só aconteceu em 1819, quase 150 anos depois. Apocalipse 22:18 e 19. Desde então, muitas outras versões em português foram produzidas, com diferentes objetivos e características. Algumas buscaram ser mais fiéis aos textos originais, usando os manuscritos mais antigos e confiáveis. Outras buscaram ser mais claras e acessíveis, usando uma linguagem mais simples e atual. Outras buscaram ser mais dinâmicas e expressivas, usando uma linguagem mais criativa e poética. Todas elas têm o seu valor e a sua utilidade, desde que respeitem o sentido e a mensagem da Bíblia. 1 Coríntios 14:9. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre a história, a formação e a mensagem da Bíblia. Eu quero te convidar a ler e a estudar a Bíblia com atenção e devoção, pois ela é a fonte de toda a verdade, de toda a sabedoria e de toda a salvação. A Bíblia é a carta de amor de Deus para você, e ela revela o seu plano maravilhoso para a sua vida. A Bíblia é a espada do Espírito, que te capacita a vencer as tentações, as dificuldades e os inimigos. A Bíblia é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho, que te orienta a seguir os passos de Jesus. Salmo 119:105. Por isso, não deixe de ler, de meditar, de memorizar e de praticar a palavra de Deus. Ela vai te transformar, te renovar, te fortalecer e te abençoar. Ela vai te aproximar mais de Deus e da sua vontade. Ela vai te fazer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Josué 1:8. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo novo. Eu tenho muitas novidades e surpresas para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.